Hoje nós vamos falar sobre o quê? Manicômio fiscal, né? É bem verdade. No estado de Sergipe, a gente teve uma edição por lei da Assembleia Legislativa no final de 2022, que atribuiu uma nova alíquota de ICMS às operações que são realizadas dentro do estado de Sergipe. Isso trouxe alguns reflexos de todas as ordens. Reflexos para o consumidor e também reflexos para o lojista. A gente vai falar um pouquinho sobre todos eles, tudo bem? Vamos começar aqui traçando ali um histórico. Para quem ainda não entendeu o que está acontecendo, qual é o cenário? O governo federal, até o ano passado, havia editado algumas medidas provisórias convertidas em lei que trouxeram uma característica de essencialidade para alguns bens. Esses bens tinham sido os combustíveis, insumos de telefonia e a energia elétrica. Então, esses bens atribuídos à característica de bens essenciais, eles estavam, então, sobre a incidência de uma alíquota menor de ICMS, que respeita esse princípio da essencialidade. E por isso, esses bens inseridos no alíquota menor trouxe uma arguição de todos os estados de que houve uma suposta perda de arrecadação. Até aí, tudo bem. A perda de arrecadação pode ter acontecido em um primeiro momento. E essa perda de arrecadação, portanto, ensejou a necessidade dos estados a negociarem uma nova forma de arrecadação de ICMS, que é um dos tributos mais volumosos para os estados. Então é necessário que a gente entenda o que é a operação com o ICMS. O ICMS, se vocês já viram um livro grosso, vocês olharem o regimento interno do ICMS do estado de Sergipe, vocês vão entender que loucura está ali dentro. Mas é isso mesmo, a gente tem que administrar isso. A gente vive em um país que tem uma administração tributária muito difícil. E aí eu vou sinteticamente falar sobre dois elementos. Existe uma alíquota interna e existe uma alíquota interestadual. Todas as vezes que alguém, um lojista, compra uma mercadoria de fora do estado de Sergipe, por exemplo, da região sul, ele vai reter para o estado de origem uma alíquota de ICMS, que nesse caso, sendo a região sul, é 7%. Mas ao entrar no estado de Sergipe, ele vai pagar o diferencial dessa alíquota. No estado de Sergipe, a alíquota era de 18%. Portanto, a gente tinha, deixa eu fazer uma continha aqui, né, para não errar, 18% menos 7%, nós tínhamos uma alíquota de 11% de diferencial, até antes desses aumentos. E assim, era estabelecida a dinâmica do ICMS. O estado de origem recolhe a sua parte, entra no estado de destino, se recolhe o diferencial, que no caso do diferencial para 18% era apenas de 11%, e agora o produto era vendido ao consumidor final. Portanto, esses 11% de ICMS, eles ingressavam no preço da venda. Quem paga o ICMS de 11% certamente é o consumidor, não é o lojista e nem é o fornecedor que vendeu essa mercadoria. Até aí compreendemos, né? A alíquota interna e a alíquota interestadual. Agora vem a nossa grande dificuldade. Com o aumento do ICMS no estado de Sergipe, de 18 para 22, 4 pontos percentuais, nós passamos a ter a alíquota interna, a alíquota média, a alíquota nodal, mais alta do país. Nós passamos a ter ICMS interno de 22%. Isso traz uma implicação, que todo mundo já sabe qual é, no bolso do consumidor, você terá um produto mais caro no preço de venda dentro do estado de Sergipe. Já para os empreendedores, os lojistas, os comerciantes, você terá uma margem de lucro reduzida se você quiser ser competitivo. E essa dificuldade gera uma pauta que nós conhecemos no direito tributário sob a pecha, sob o nome de guerra fiscal. Cada estado vai ter a sua alíquota de imposto, vai tentar atrair ali os empreendedores e lojistas para o seu estado. E essa guerra fiscal não é saudável para ninguém. Não é saudável para o estado, que tem sempre alguém que está procurando uma melhor oportunidade quando aparece o empresário sai de lá. E não é saudável para os empresários locais, que não têm poder competitivo. E nesse cenário, o resultado da ampliação da alíquota em 4% é um preço final ao consumidor, matematicamente estimado, de 8% mais caro em cada um dos produtos. Veja, nós estamos falando de 8% de aumento no valor de venda. Então, depois de todas as aplicações matemáticas, do recolhimento de tributos, do markup de preço, da margem de lucro estabelecida pelo lojista, o consumidor estaria pagando mais ou menos 8% a mais. E aí eu já chamo a atenção. Muitos dos empresários locais que trabalham com margens de lucros mais apertadas, aquele que tem margem de 10%, de 12%, de 15%, de 18%, se ele não observar o reajuste dos preços das mercadorias que ele deve fazer para suportar o aumento do ICMS,
ele vai estar vendendo um produto com uma margem de lucro quase que anulada. Isso pode gerar, inclusive, a extinção da sua atividade empresarial. Perceba que adequar os seus preços não é uma faculdade. Adequar os seus preços nesse cenário é uma necessidade. Desse modo, fica o primeiro alerta a você empresário, a você empreendedor, que precisa, portanto, observar a sua margem de lucro e também reajustar os seus preços para que você se mantenha competitivo e tenha ainda possibilidade de gerir a sua atividade empresarial. Tudo bem? Nós seguimos agora para um outro cenário muito prático. Eu gosto sempre de trazer nas minhas explicações o que na prática essas mudanças tributárias implicam. Daiane, qual é o seu sentimento quando alguém fala assim, vamos aumentar o tributo? 1, 2, 3, 4 pontos percentuais, seja ele o que for. Preocupada, tanto com o empresário e principalmente com o consumidor final. Ah, entendi, perfeito. Veja, quando a gente fala em aumento do preço final na compra, talvez ele fique mais fácil de entender o que representa aumento de tributo. Você acha que o preço das coisas vão ficar mais caro com o aumento de tributo ou o governo vai dar algum benefício para tentar compensar isso no bolso do consumidor? Eu espero sinceramente que dê algum benefício, mas eu acredito que vai ficar muito mais caro. É isso mesmo. Não tenha dúvida, vai ficar mais caro e a gente tem que se preocupar nessa relação porque nós estamos falando de bens essenciais. E aí estaria incluindo gás de cozinha, telefonia, gasolina, né? Então são bens que são muito utilizados pela população. Eu sempre gosto de falar com empresários, com empreendedores, sobre efeitos práticos. Os efeitos práticos eles são extremamente sentidos. E aqui eu já começo a apontar alguns. Vamos lá. Imagine um mini mercado. Um mini mercado que ele tem aproximadamente seus 5 mil itens. E olha que 5 mil itens dentro do mini mercado não é muita coisa, tá? A gente começa a vender um item com 3 unidades de venda. Produtos fatiados, produtos não fatiados, produtos triturados, produtos a granel. Veja que a gente está falando de um item só, que aqui eu já tenho 4 especificações de venda. Então, para que você chegue aos 5 mil itens, é bem rapidinho. Esse mini mercado, essa padaria, essa sorveteria, ela vai precisar fechar o dia 31 de março de 2022 com todas as etiquetas dos produtos para serem substituídas. Então, será necessário um fazer. É necessário que se colete todas as etiquetas, destaque todas elas, emita novas etiquetas, e se cole essas etiquetas em todos os produtos que estão à disposição do consumidor entre as 6 horas do dia 31/3 e as 8 horas do dia 1º/4, quando a gente passa a ter uma alíquota diferenciada. Perceba que isso não é um trabalho fácil. Isso é um trabalho que, inclusive, tem muita chance de ocasionar uma confusão, uma troca de etiqueta, e aí a gente já começa a entrar em um outro cenário. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o consumidor que ingressar no estabelecimento comercial e encontrar etiqueta mais favorável exposta à venda, ele tem o direito de exigir do lojista que venda aquele produto pela etiqueta que está exposta. Então perceba que é necessário, como efeito prático, a retificação de todos os produtos que estão lançados e à disposição do consumidor. Nisso, é importante que a gente entenda que a troca das etiquetas ele já exige uma impressão industrial. Nesse nosso cenário de 5 mil produtos, a gente teria que fazer 5 mil impressões de um dia para outro. Tudo bem? Então esse é um efeito prático que eu faço questão de salientar. Portanto, esse fazer é um dever de casa de todos vocês. Fiquem todos alertados. Agora, por que o Estado de Sergipe fez isso? Será que é tão significativo para o Estado de Sergipe fazer o aumento de 4% da alíquota de ICMS? Essa é a pergunta que vai fechar esse vídeo. Veja, eu aqui já passo a expressar um pouco do meu sentimento na condição de advogado empresarial, de advogado tributarista, vendo a realidade dos empresários e a dinâmica de contribuição de impostos dentro do Estado de Sergipe. Existe uma lei, uma regra, onde, se nós imaginarmos que o tributo ele pode ser elevado ao bel prazer do Estado, nós vamos encontrar um óbice no sentimento do contribuinte. Pela lei de Laffer, se nós aumentarmos demais a alíquota dos tributos, a ponto de que se seja sentido de que aquele tributo é abusivo, você acaba estimulando a sonegação. Esse é um dos primeiros problemas. O segundo problema, aí eu faço aquele link no início do vídeo, quando nós falamos de pauta fiscal, de guerra fiscal, é exatamente este. No estado de Sergipe, nós estamos ilhados. Perceba o que aconteceu na prática no estado de Sergipe.
O nosso estado vizinho ao norte, Alagoas, aumentou a alíquota normal, a alíquota padrão do ICMS, em 2 pontos percentuais. Já o nosso estado ao sul, a Bahia, aumentou a alíquota de ICMS em apenas 1 ponto percentual. Então imagine que Sergipe aumentou em 4 pontos percentuais. Então é muito sugestivo, com essa conduta do estado de Sergipe, que ele atraia a retirada do empresário, a retirada do empreendedor, a retirada dos grandes conglomerados de atividade econômica, de comércio do estado de Sergipe, onde eles seriam estimulados a irem ao norte, ao norte para Alagoas ou ao sul para Bahia. Perceba que quando nós falamos em redução ou aumento de alíquotas de imposto, nós estamos intimamente relacionados ao preço final do produto e também à margem de lucro dos empresários nessa operação. Aqui eu faço um parêntese final para que nós possamos entender o que significa 4% de aumento em um determinado faturamento. Nós simulamos aqui um faturamento de uma empresa que tem, em média, R$200 mil de faturamento mensal. Portanto, é alguém que mantém faturamento médio entre 6 e 7 mil reais diário, a depender de quantos dias ele passe aberto, ele vai ter um faturamento médio de aproximadamente 200 mil reais mensal. Observe que essa pessoa não é um mega empresário, não é uma multinacional para faturar ali seus 6, 7, 8 mil reais diários. Nós estamos falando de uma panificação, nós estamos falando de um mini mercado, um supermercado no bairro. Nós estamos falando de uma loja que exerce uma atividade de costura, de manutenção, de televisão, de impressoras. Veja que nós estamos falando da maioria do empresariado. É quem tem faturamento ali entre seus 5, 6, 7 mil reais. Para essa pessoa, o aumento de 4% na alíquota do ICMS representa uma perda de faturamento anual à ordem de 100 mil reais. Então nós estamos falando de 100 mil reais de lucros anuais, que foram direcionados a suportar o aumento da carga tributária de aumento do ICMS. Isso implica dizer que nós estamos falando, portanto, de 100 mil reais a menos de investimento na atividade empresarial. 100 mil reais a menos de investimento na qualidade de trabalho dos funcionários. 100 mil reais a menos de investimento no Prolabore, na retirada, da distribuição de lucros dos empresários no final de cada um desses exercícios. Portanto, o que é que eu sinto dessa migração da alíquota de ICMS interna no Estado de Sergipe? Eu imagino que ao invés do Estado de Sergipe passar a arrecadar mais, ele vai encontrar um obstáculo. Os grandes empresários vão se sentir estimulados a saírem do Estado de Sergipe. Os pequenos empresários vão se sentir sufocados porque não têm condições de competir com os seus concorrentes, os players do mercado de cada segmento, de igual para igual. Vocês têm condições tributárias diferentes. Então a tendência será que o empresário interno ele passe a vender menos, e o grande conglomerado, aquele que tem potencial de decidir onde vai ficar sediado e qual alíquota ele vai atribuir às suas atividades, ele vai se sentir estimulado a ir para os outros estados, os estados inclusive vizinhos. Basta a gente imaginar que com 250 quilômetros aqui nós já estamos em Alagoas, com 250 quilômetros aqui nós já estamos na Bahia. Se nós sediarmos esses polos de atividade nesses dois segmentos, talvez esse grande empresário consiga até atender o público sergipano, mas estando fora do estado de Sergipe e assim tendo uma alíquota interna menor, sendo, portanto, mais competitivo. Esse é um cuidado que a administração tributária pública, ele precisa sempre levar os olhos. O nosso empresário, ele se submete às regras do território sergipano. E ao meu sentir, a decisão não foi acertada em aumentar em 4 pontos percentuais o ICMS, principalmente quando o menor estado da federação passou a ter a maior alíquota interna de ICMS. Não imagino que essa conta vai fechar. É evidente que a gente faz uma pressão junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, para rever essa alíquota interna. E esse é o nosso pedido, que os nossos parlamentares e o nosso governador seja sensível a reduzir essa alíquota de ICMS interna. E aí, em se tratando de redução de alíquota, nós podemos ter uma aplicação imediata. A redução de tributo, ela surte efeitos imediatos. A majoração é que se submete a 2 regras tributárias. A regra da anterioridade do exercício e a regra da noventena, para que possa ser aplicada essa majoração. Mas aqui nós não estaríamos falando de majoração, e sim de redução do tributo. Portanto, fica o nosso apelo
aos governadores e aos nossos parlamentares, Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Tá bem? São essas observações, eu imagino que isso vai ajudar. Eu espero que vocês, se o vídeo lhe agregou de alguma forma, se inscreva, compartilhe, comente. Se não lhe agregou aí, não se inscreva. A gente não quer a sua inscrição por piedade, tudo bem? Apenas se isso lhe agregou de alguma forma, fez você crescer profissionalmente, então se inscreva para você receber as próximas notificações e as informações relevantes relacionadas a temas empresarial e ao tema tributário. Fica aí o nosso abraço e até o próximo.